glorificado, Glória a Jesus, exaltado o nome do Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Saudamos a todos os queridos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Os amados podem se assentar, já fizemos a leitura oficial. Quero agradecer ao presbítero Felipe, irmã Cristina, por terem me convidado para estar aqui com vocês nessa noite, pastor Iabe, irmã Ana Mary, os pastores que aqui estão também, aqui atrás de mim, agradecer a todos por terem me convidado. Eu já falei que eu não sou pregadora, gente. Vocês me convidam, eu sou salvo sempre tem uma palavra de salvação. Então, estou orando aí comigo para que o Senhor derrame, envie a sua palavra. Aleluia, nós estávamos orando, Jesus me deu uma palavra, ontem ele confirmou, então oxalá que dê tudo certo. Amém, querido? Vamos abrir a Bíblia no 1 livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Aleluia. depois a gente vai comentar aqui alguma coisa. Culto maravilhoso, igreja super alegre, né, super animada. Muita gente aqui, eu fiquei emocionada aqui de ver aquela família louvando, né, e os louvores maravilhosos. Eu fiquei emocionadíssima de ver o Kaique quase casando. Glória a Deus por isso. A mãe dele, cadê a mãe dele lá atrás? Ali, coisa linda. É muito bom, né? Muito bom a gente ver assim, o crescimento da obra, né? Como o pastor Cândido falou hoje de manhã, né? O crescimento da obra é lindo demais. Então vamos lá, eu vou ler aqui do 1 ao 6, vamos ler do 1 ao 6, depois eu vou ler mais alguns versículos soltos, tá? Tem ali, acho que vou até acompanhar aqui, acho que é melhor, né? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. Deixa eu ir para ele, tá? Versículo 2, né? 2. E tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Obrigada, irmão, realmente eu vou precisar. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora do 18 ao 20. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui nesse texto que Davi, ele chega com seus 600 soldados a Ziclag, e quando ele chega na cidade, qual é o quadro que ele vê? Uma cidade saqueada, queimada, e toda a família, filhos, mulheres, aleluia, foram sequestrados pelos amalequitas. E a situação era uma situação de caos. Era um caos total, não poderia ter nada pior, né, do que aquilo. Mas, se nós olharmos aqui, a gente vai tirar algumas lições desse texto.
E a primeira lição que eu pude tirar desse texto é que ele vai falar no segundo versículo, ele fala assim, então, Davi, eu estou no 8, desculpa, gente, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Irmão, aqui você já tira aqui uma lição muito maravilhosa. Por quê? Davi era um homem de guerra, era um homem acostumado. Se ele entrasse numa cidade, ele mandava destruir, matar todo mundo, menino, menina, criança, homem, mulheres, matava todo mundo. Era para os amalequitas também agora quererem fazer o mesmo. Entraram em Ziclag e também não só saquear tudo, não só botar fogo na cidade, mas também matar todo mundo. Por que ele não matou? Porque apesar do caos que se tornou aquilo ali, Deus estava no controle daquele caos. Aleluia, glória a Jesus. Deus estava no controle, que nos dá a entender que o inimigo, ele por mais que ele queira nos destruir, ele é subjugado à vontade de Deus. Ele não pode fazer tudo o que ele quer na nossa vida, nem na vida da nossa família. Aleluia. Você lembra quando ele foi tocar em Jó, ele foi perguntar ao Senhor se ele podia tocar, e o Senhor disse, você pode tocar, mas a vida dele você guarda. Aleluia, glória a Deus. Então, por mais que a situação tivesse, porque estava, ainda havia uma esperança. Por quê? Porque as famílias não foram mortas, estavam todas vivas. Aleluia. E aí o Senhor trouxe para mim o seguinte entendimento. Às vezes a gente olha assim, vê um filho que está, como o pastor pediu oração aqui pelo filho que foi preso, né? O outro que está nas drogas, o outro que está no homossexualismo, está aqui, está assim, está assado, mas está vivo. Ainda há uma esperança. Glória a Deus. O pior é quando morre. Não é verdade? O pior é a outra que está morta, que está lá no caixão, que não tem mais esperança nenhuma. Mas enquanto não é o caso, aleluia, enquanto Satanás está tocando aqui e ali, mas Deus não permitiu que tirasse a vida, ainda há uma esperança. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí diz que então, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Davi, no versículo 3, e os seus homens vieram à cidade, e ele queimado e tal. Sim, agora, irmãos, aquela situação de caos, o que aconteceu? Os homens ficaram revoltados, os soldados ficaram revoltados com Davi e queriam até apedrejá-lo. E Davi se angustiou muito. E a angústia é uma coisa terrível, né? Quando você se angustia, você não vê a angústia nos tira do sério, nos tira a nossa visão. Você não sabe o que você vai fazer. Aleluia, glória a Jesus. Mas Davi, irmãos queridos, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E é isso que eu quero tratar aqui com os irmãos. Glória a Jesus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, quando nós nos reanimamos no Senhor, não há notícia ruim que Deus não possa reverter. Aleluia. Nada está perdido para Deus quando nós nos reanimamos no Senhor. Glória a Deus. Por exemplo, eles falam assim, Lucas 15, todo mundo fala que é o capítulo do perdido. Da ovelha que se perdeu, né? Da dracma que aquela mulher perdeu, da dracma perdida, a ovelha perdida, o filho que se perdeu, que foi embora, o filho pródigo. Mas nós vamos ver que todos eles se esforçaram para ter de volta o que se perdeu. Porque o pai ficava na porta, ou seja, o pai não desistiu do filho. O pai não desistiu do filho. Aleluia, glória a Deus. E aí nós vamos ver que aquela mulher, ela encontrou a sua dracma. O pastor trouxe a ovelha de volta e o filho voltou para casa. Então, quando alguém fala assim para mim, Lucas 15 é o capítulo do perdido, eu falo, não, Lucas 15 é o capítulo do nem tudo está perdido. Glória a Deus. Nem tudo está perdido, porque não está mesmo, porque nem tudo está perdido. Se alguém está aqui angustiado, quem sabe alguma situação lá na sua família, que você não vê uma saída, Deus diz para você, há uma saída. Aleluia, glória a Jesus. E eu lembrei, irmão, eu vou dar um testemunho aqui. Deus amado, Que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando eu fui pedir o meu terceiro vídeo
não precisava pedir. Porque foi no tempo da Dilma, e a Dilma tinha conquistado com o Obama, quando ele esteve aqui no Brasil, conquistou com ele uma norma, uma lei que quem já tivesse ido aos Estados Unidos mais vezes, né, e não tivesse cometido nenhum delito lá, entrou no tempo que entrou, saiu no tempo que tinha que sair, e estava tudo certo, não precisava mais você passar pelo constrangimento de ir ao consulado, ser entrevistado pelo cônsul para pedir um visto americano, porque é super tenso, gente, é muito tenso para quem ainda não foi. E aí falaram para mim, Montanha, a senhora não vai precisar passar por entrevista não, mas sabe quando alguma coisa no teu coração diz que não vai ser tão fácil assim? Sabe? Porque, irmãos, que parece que as coisas para o crente são sempre mais difíceis, né? Não é? Porque o inimigo não nos quer conquistando nada, porque já sabe que nós já conquistamos o céu de glória. Glória a Deus. Então, que ele puder nos travar aqui na terra, ele vai travar. E naquela época, minha neta mais velha tinha vindo para cá e eu ia levar ela de volta para lá. Já tinha passagem comprada, já estava tudo certo. Porém, então fui lá no consulado, deixei meu passaporte para que eu recebesse depois, via correio, já com o visto para eu poder continuar viajando. E nada de chegar ao passaporte, eu tinha pressa, porque tinha tempo. E aí eu perguntava ao porteiro, chegou alguma coisa? Não chegou nada. Um dia eu falei, olha na sua gaveta, ele olhou, estava lá o passaporte. Só que quando eu abri, estava escrito assim, não podemos completar esse processo, porque precisamos saber se a sua família está legal no nosso país. Aí a minha neta começou a chorar, eu falei, não, nem tudo está perdido. Por quê? Porque se eles quisessem me dar não, eles dão não com a maior facilidade. A maioria das pessoas que vão pedir visto, você só vê elas entrarem alegres e saírem tristes. A maioria receberam não. Então, se fosse para eu não receber o visto, ia vir de cara. Não, acabou. Aí eu falei, Deus, e agora o que eu faço? Aí o Senhor falou assim no meu coração, se você não orar, a porta não vai se abrir. Ou seja, você tem que se reanimar. E aonde? É no Senhor. Diz para a pessoa que está do teu lado, se você não orar, a porta não vai se abrir. Eu não sei qual é a porta que você espera que se abra, mas se você não orar, a porta não vai se abrir. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, o que eu fiz? Apregoei 3 dias de jejum, só bebendo água e orando. Eu terminei num dia, no outro dia era o dia de ir lá no consulado. E fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, era o dia que o Papa estava no Rio de Janeiro. Vocês imaginam o caos que estava o trânsito no Rio de Janeiro. Quando eu entrei no consulado, é uma sala um pouquinho maior que essa aqui, e tinha uma multidão. E todo mundo falando, a minha entrevista era 2 da tarde, eu esperei para chegar meia hora antes, eu cheguei 1 hora antes. E todo mundo falando, e um dizia assim, e hoje vai fechar 3 horas, fecha às 5. Hoje vai fechar 3 horas, hoje não sei o que lá. Cada um falava uma coisa, aí o Senhor falou assim no meu coração, olha, não ouça ninguém, porque eu vou operar um milagre. Irmão, quando Deus quer operar um milagre, Pastor João, não tem que ouvir comentário de ninguém. Olha só, também de cima, é do alto. E a resposta. Irmãos, aleluia, deixa Deus confirmar mesmo. Deus vai operar um milagre na tua vida, é um milagre. Milagre não se explica, milagre se vive, só isso. Não é verdade? Aí, irmão, eu vi entrar madame lá, que vai a Nova York fazer compra de Natal, nariz em pé, saí de cabisbaixo porque não recebeu o visto. Teve um senhor que saiu triste e falou assim, tá vendo, dizem pra gente não mentir, eu só falei a verdade e eles me disseram não. Você vai ficar nervoso, você não quer ficar, mas fica, né? Aí foi chamando todo mundo que me antecedia, e foi chamando todo mundo que me sucedia, e nada de me chamarem. Aí teve uma hora que pararam de chamar todo mundo. Aí eu fui lá, como quem não quer nada, perguntei uma atendente, por que vocês pararam de chamar? Porque tem uma pane no sistema. Aí eu comecei, Satanás, sai desse sistema. Em nome de Jesus, tu vai sair desse sistema, Satanás, tu sai desse sistema. Aí daqui a pouco voltaram a chamar todo
mas eu sabia que era o diabo trabalhando. Porque, irmãos, ele vai trabalhar até o fim para você pensar que você não vai ter vitória. Se Deus não vai libertar o teu filho, até o fim Satanás vai trabalhar para você ver chegar em casa drogado, bêbado, todo arrebentado, para você pensar que não tem jeito. Mas não há dificuldade para o nosso Deus. Não há grau de dificuldade para o nosso Deus. Irmão, resumindo a história, eram 10:05. Só tinha eu, já tinha todo mundo embora. Só tinha eu, uma atendente, um policial lá fora e o cônsul lá dentro. Falei, Jesus, eu não acredito que eu vou voltar para Petrópolis sem ser chamada. Aí me chamam. Gente, olha só, o inferno nos observa. O inferno nos observa. Quando eu entrei na sala do cônsul, passei toda a documentação da minha família, porque eles têm cidadania americana, meus netos são americanos, então passei toda a documentação, estava tudo legal. Aí ele devia ter uns 40 e poucos anos. Ele olhou, aí falou, tudo certo. Me diz uma coisa, qual é a sua ocupação? O que você faz? Os americanos adoram perguntar isso, o que você faz? Quem não faz nada para eles, não tem vez. Aí eu falei assim, olha, eu sou missionária. Aí missionária? O que missionária faz? Com esse desdém. Aí eu falei, bom, eu falei, ele sabe o que faz? Não posso ser muito subjetiva, né? Aí eu falei, bom, eu falei assim, eu dou aula em curso teológico, eu escrevo para jornais, eu prego a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus? O que você prega? Aí Jesus tem misericórdia. Eu falei assim, eu falo sobre solidão, sobre depressão. Não. Prega para mim. Irmão, o que isso tem a ver? Eu não tinha visto esse outro personagem. O que? Não, porque eu amo o pastor Nélio. Helena, tá bom? Aí eu falei, gente, o que isso tem a ver com visto, irmãos? Aí ele falou assim, eu sou casado, tenho mulher e 4 filhos. O que esse teu Deus fala disso? Meu Deus, amor. Aí eu falei, bem, o meu Deus fala o seguinte, que quem encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa. E se é uma coisa boa, ele tem que cuidar, ele tem que tratar bem, e que os filhos são herança do Senhor, e herança, se a gente não proteger, o ladrão vem e rouba. Aí, tá, eu vi que Deus estava falando com ele, eu vi que Jesus estava falando com ele. Aí ele falou assim, e quanto às leis de um país, o teu Deus é contra ou a favor? Aí eu falei, a favor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. Tanto assim que quando perguntaram a Jesus se era lícito, ele ouvindo tudo, irmãos, se era lícito pagar tributo a César ou não, ele mandou que alguém fosse lá no mar, pegasse um peixe, trouxesse para ele, e quando abriu a boca do peixe, pegou uma moeda, e ele falou, de quem é essa esfinge? Aí o discípulo falou, é de César. Ele disse, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ele já tinha puxado todos os meus dados no computador, né? Já sabia quantas vezes eu entrei, saí do país. Aí ele falou assim, então quer dizer que se alguém ficar um dia a mais no meu país do que o tempo que lhe foi concedido, ele é um infrator? Eu falei, ele é um infrator. Por isso que eu nunca fiquei nem um dia a mais no seu país. Irmão, Deus me deu muita graça. Graças a Deus. Mas deu mesmo, irmão. Aleluia. Aí, olha, irmãos, o que ele falou, pastor Hélio, o que ele falou, aleluia, glória a Deus, compensou todo o nervosismo, todo o estresse, tudo. Ele virou e falou assim, ok, já vi que você ama o teu Deus. Eita, maravilha! O teu visto está liberado. Aleluia! Aí eu fiz assim, glória a Deus! Aí eu fiquei meio que parada, aí ele, ok, pode ir, boa viagem. Aí eu falei, eu vou orar pelo Senhor, pela sua mulher e pelos seus 4 filhos. Quando eu saí, a atendente
Deus não faz por nós. Aleluia, glória a Jesus. Por que eu dou esse testemunho? Eu falei que não tem nada, mas tem tudo a ver. Porque se eu não me reanimasse no Senhor, se eu não entrasse pelo caminho da oração, aleluia, a porta não ia se abrir. Então tem alguém aqui que precisa se reanimar, aleluia, voltar a orar, voltar a buscar pela madrugada, voltar a jejuar, voltar a congregar, para que você possa ver a vitória dentro da sua casa. Glória a Deus. E outra coisa, quando eu cheguei aqui, eu fui ao gabinete do pastor Timóteo, contei essa história toda para ele. Ele falou assim: não, sabe por que Deus não te deu o visto, você chegar lá com o visto, você nem precisar ir ao consulado? Porque Jesus queria que você evangelizasse o cônsul. Aí, o que a gente entende? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! De alguma forma, tudo que está acontecendo na sua vida está cooperando para o seu bem ou para o bem daquele por quem você está orando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí você fala assim: puxa, mas eu estou orando e o inimigo se levantou contra mim, se levantou contra a minha casa. Irmão, Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Não espera, a gente não fica, porque às vezes a gente fica esperando tanta coisa boa, né? Só coisa boa, só coisa boa. Não, Deus tem muita coisa boa. Eu vinha conversando com o pastor Eliabe, com a irmã Anabelle, e falando como que eu sou privilegiada, como que Deus é bom para mim, como Ele é fiel a mim, sendo que eu nem sou tão fiel assim. Aleluia. Ninguém é bom é só o Pai. Então tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é o amor de Deus por nós, que é imenso. O que Deus quer ver de nós é uma atitude. Quando o Senhor, aleluia, quando diz aqui que o inimigo, que Davi se reanimou no Senhor, quando o Senhor diz para nós, né, tem de bom ânimo, quando o Senhor disse para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, o que nos dá é porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? Josué, faz alguma coisa, se levanta, faz alguma coisa. Deus precisa ver nós fazendo alguma coisa para que Ele possa agir em nosso favor. É verdade. Aleluia. Eu descobri que Jesus, Ana Amélia, Ele trabalha em parceria conosco. Glória a Deus. Eu costumo falar nas minhas aulas de evangelismo. Quem aqui foi meu aluno lá no IETEP? Nossa, eu nem lembrava disso. Eu costumo falar, a gente fala assim, olha, né, pastor João sabe muito disso. É difícil não dar 10. Eles vão de noite, cansado, depois de um dia de trabalho, até eu dando 10 para todo mundo. Deus abençoe. Eu estou tirando 10. Opa, vai ser meu aluno. Eu costumo falar assim nas aulas de evangelismo, que a gente fica assim: Jesus, visita fulano. Vai lá, Jesus. Já dá até ordem, né? Vai lá, Jesus. Visita. Jesus fala: eu visito quando você for, eu visito com você. Eita, Jesus. Você vai, eu vou contigo. Aleluia, glória a Deus. Moisés fala: Senhor, lá vem Faraó com seus carros, cavalos, cavaleiros, aqui o mar. O povo não sabe nadar, quem não vai fazer? Jesus, Deus, Moisés, manda o povo que marche. Faz alguma coisa, dá o primeiro passo, mais ele faz. Se eles não tivessem dado o primeiro passo, ia todo mundo morrer. Aleluia. Tem coisas aqui, por exemplo, tem horas que Deus permite também a luta. Por exemplo, quando Davi ficou angustiado, esse termo angústia, ele aponta para o sentido de amassar, prensar. Tem situações que Deus permite na nossa vida para nos amassar mesmo, para nos prensar, para sair algum caldinho bom da gente. Aleluia. Você não é uma palavra muito boa para domingo à noite. Então, Deus ele quer o melhor para nós. Você acha que se eu tivesse recebido aquele visto logo de uma vez, eu ia fazer 3 dias de jejum, gente?
Aleluia, glória a Jesus. E agora ele diz para Josué, seja forte. Tem coisa, irmão, tem que ser forte mesmo. Tem que enfrentar aquela pessoa que a gente não quer enfrentar. Tem que estar naquele lugar que a gente não quer estar, sabe? Tem que suportar aquela pessoa, Deus está falando comigo. Tem que suportar aquela pessoa que você já não está aguentando mais, mas tem que suportar. Entendeu? Ele tem que suportar, pedir a Jesus, me dá amor por essa pessoa. Me dá amor por ela, Jesus. Aleluia, por ele. Aleluia, seja quem for. A gente ajuda pessoas, né? Lá na igreja, muitas pessoas. Tem uma irmã, eu morro de pena dela, tem um filho que é bandido, ela tem medo do filho. Quantas vezes, 11, meia-noite, aí eu escuto um barulhinho no celular, vou olhar ela, você está acordada? Olha que ele acabou de chegar em casa. Aí ela fica toda... Imagine, irmãos, imagina a situação. E ela tem que suportar aquele filho dentro de casa, que ele quebra tudo, ele comete barbaridades. Mas é filho. Aí outro dia eu falei para ela, ele só vai vir na dor. Ela, pior que eu vou sofrer. Entendeu? É mãe. Apesar de tudo, ela é mãe. Então, mas tem que ser forte. Você tem que ser forte. Aí, gente, mas eu não tenho força. Aí fala, Senhor, me dá força. Senhor, me dá força, Senhor. E me desperta, Senhor. Que eu possa entender, se eu ficar nessa posição. E é outra coisa, que também outra lição que eu tirei daqui quando eu estava estudando esse texto, é que Davi poderia ter ficado se lamentando. Oh, meu Deus, acabou tudo. Oh, Jesus, e agora? Deus, o que vai ser de nós? Fica ali, tem gente que fica ali lambendo a sua ferida. Ah, porque o meu marido é assim. Ah, porque o pastor fez aquilo. Porque a irmã não gosta de mim. Porque não sei o quê. Não! Deus não nos quer dessa maneira. Glória a Deus! Agora, Deus não nos quer assim. Eu comecei a visitar uma irmã, parei de visitar ela. Porque ela gosta, ela fica naquele espírito de vitimismo. Ela gosta de ser vítima. Tem gente que gosta de ser vítima. E fica a vida toda minha agora, porque ninguém me ama, ninguém cuida de mim, e que não sei o quê, e que olha para mim, que popopó, e fica naquela coisa, nunca sai desse marasmo. Mas nessa noite, Jesus quer curar pessoas aqui do vitimismo. Glória a Deus! Sabe, pessoas pessimistas que só veem o lado negativo da coisa. Não, tem um lado positivo da história. Qual é? Se você se levantar, se você sair, se você for, Deus vai contigo. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, eu tenho 41 anos de fé cristã. Quando eu me converti, eu tinha 29 anos. A minha vida estava destruída, totalmente destruída. Tinha acabado tudo, casamento, saúde, dinheiro, moral, tudo. Tudo, eu não tinha mais nada, mas eu estava viva. A minha filha estava viva. Tinha uma esperança. Só que eu não via nada disso. Até eu ter um encontro com Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quando eu tive um encontro com Jesus lá em Belo Horizonte, eu morava lá, Jesus falou audivelmente comigo dentro do meu quarto, eu ouvi a voz do Senhor, e a minha primeira reação foi, meu Deus, Jesus é vivo. Que até então eu era devota dos santos e tal. Meu Deus, Jesus é vivo. E a partir daquele dia, Jesus começou a trabalhar na minha vida. Mas muita coisa da nossa fé cristã, eu não entendia, eu não sabia, eu não conhecia. Então, logo depois eu mudei para o Rio de Janeiro, né, porque eu sou do Rio, fui morar na Ilha do Governador, e naquele tempo eu era o que vai pelas igrejas. Eu passei a conhecer aquelas igrejas todas da época que eles estavam começando. Nova Vida, Vida Nova, Universal. Eu visitava aquelas igrejas todas. Aí um dia falaram assim para mim, você já foi na Assembleia de Deus? Eu nem sabia o que era a Assembleia de Deus. Falei, não. Mas tem um pastor novo, lá era o pastor Gisiel Gomes, recém-chegado dos Estados Unidos, é uma bênção. Aí eu fui. Primeiro dia que eu entrei na igreja, na nossa querida Assembleia de Deus, né? Primeiro dia que eu entrei lá, uma mão pousou no meu coração. E
E aquela mão ficou no meu coração o culto todo. E eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Eu não entendia muita coisa, porque nós, assembleanos, não estamos muito preocupados se o povo vai entender ou se não vai. Usa o crentez mesmo e vai falando. Né? Naquela época tinha bumbo, tinha essas coisas todas. E aí eu falei, Deus, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu sei que o Senhor está aqui, então eu vou voltar aqui. Aí comecei a voltar lá. Mas ainda ia de igreja em igreja, tinha um paliativo ou outro, né, irmãos? Você está numa igreja, seja qual for a igreja, sempre tem um paliativo, né? Mas eu continuava com depressão, síndrome de pânico, úlcera nervosa, bruxismo, tomando, eu era hipocondríaca, tinha mania de remédio, hoje eu não tomo remédio nenhum para nada. E aí um dia, o pastor Gisiel pregou uma mensagem que foi um divisor de águas na minha vida. E virou Deus o cativeiro de Jó, quando Jó ficou se lamentando. Não. Jó fez o quê? Foi orar pelos amigos dele. E, aleluia, eu não sei explicar para você em que momento que foi. Mas quando ele acabou de pregar, eu já sabia que o que Deus queria de mim era que eu tomasse uma atitude. Era que eu me levantasse. E Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite. Porque Deus não envia a sua palavra por enviar. Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Deus está livrando famílias aqui da destruição. Por quê? Por que, irmã? Porque você vai se levantar. Porque você vai tomar a posição que Deus quer que você tome. Porque você vai passar a orar, você vai passar a buscar o Senhor pelas madrugadas. Aleluia, em vez de você reclamar, você vai contar para Jesus onde é a sua dor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. O interessante desse texto é que antes de Davi fazer qualquer coisa, ele foi perguntar ao Senhor se ele fosse atrás dos amalequitas, se ele restituiria tudo que os amalequitas levaram. E o Senhor disse, sim. Você vai receber de volta o que lhe foi roubado. Aí, irmãos, isso é muito lindo, sabe por quê? O crente é mais que vencedor. Glória a Deus. Ser mais que vencedor, entrar numa guerra sabendo que a vitória já é tua. Glória a Deus. Entrar numa batalha sabendo que a vitória já é tua. Por mais que o adversário tente pensar que nós estamos derrotados e fracassado é ele. Aleluia, glória a Jesus. Então Davi já sabia que se ele se reanimasse no Senhor, ele ia trazer tudo de volta. E agora, irmãos, eu ouço aquela palavra e eu entendi. Deus não queria mais que eu vivesse de igreja em igreja. Deus queria que eu tomasse uma posição. Deus não quer que você fique, ora vai aqui, ora vai ali, ora faz uma campanha lá não sei aonde, ora vai numa festa numa igreja tal que não sei o quê. Ora, Deus não quer que você viva dessa maneira. Deus quer que você tome uma posição. Glória a Deus. Tome uma posição e você vai ver o que Deus vai fazer por você e pela tua casa. Você vai se admirar. Você vai se admirar de ver que Deus vai te dar um outro marido. Não, o mesmo marido. Deixa eu explicar aqui. Não é, pastor João? A irmã Chaim Montanha falou que é para arrumar outro marido. Não é para arrumar outro marido. É que Deus vai transformar tanto o seu marido, vai transformar tanto a sua mulher, vai transformar tanto os seus filhos. Eu vi uma vez no Facebook uma frase assim, que Deus é o único que tem o poder de tornar novas as mesmas coisas. É o mesmo marido, mas de repente é o mesmo vizinho enjoado, de repente um vizinho maravilhoso. É um patrão que ninguém aguenta, de repente passa a ser um patrão maravilhoso. Deus tem esse poder, só Deus tem esse poder. Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, eu entendi que o que Deus queria de mim era que eu tomasse uma posição. E aí, a partir daquele dia, eu falei, não, se foi aqui que Deus falou comigo, então é aqui que eu vou ficar. Então eu já estava meio caidinho pela Assembleia também, porque nós somos bem queridos, não somos? A gente abraça as pessoas, né? E aí, conclusão, e eu louvo a Deus por aquelas irmãs da Ilha do Governador, porque elas tiveram muita paciência comigo, muita mesmo. E elas me acolheram, me acudiram, me ajudaram muito, aleluia, glória a Jesus. E eu comecei então a congregar na Assembleia de Deus. E um dia,
Deus quer mais de nós. Deus quer mais de você. Ele vai nos esticando um pouquinho mais, sabe? Vai esticando, esticando. E um dia, eu estava lá num círculo de oração, e Deus usa uma anciã, né? Já deve ter partido para o Senhor, porque isso tem 36 anos, ou mais, deve ter uns 40 anos. Deus usa ela e fala assim para mim: olha, vai para os hospitais, porque Deus tem uma obra com você nos hospitais. Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que já não é hora de você se levantar e começar a botar a mão na massa? Aleluia. Será que não está na hora de você parar do me dá, ora por mim, ora por mim? Não está na hora de você se levantar? Glória a Deus! Você precisa de oração. E enquanto você ora para lá, Deus cuida de você para cá. Só que naquela época eu fumava. E aí eu disse: ela está falando isso, ela não sabe que eu fumo. Aí eu falei assim: vou me ajoelhar, vou precisar para orar por mim. Eu falei assim: então eu vou me ajoelhar e a senhora vai orar por mim. Ah, tá bom, minha filha. Eu me ajoelhei. Ela pôs a mão na minha cabeça, orou por mim. Quando acabou de orar, falou assim: pode levantar e não se preocupa não, porque isso aí para Jesus é nada. Aí eu falei assim: isso o quê? Aí ela: o vício do cigarro. Aí eu: como é que a senhora sabe? Eu vi uma fumacinha saindo da sua boca. Quem que engana crente que ora, gente? Quem que engana crente que ora? Agora você vai dizer para o teu irmão: você que está dando desculpa para Jesus. Isso para Jesus é nada. Diz aí: isso para Jesus é nada. Isso para Jesus é nada. Isso para Jesus é nada. Irmão, eu tomei aquela palavra, irmãos. Toda terça e quinta você não me achava em casa à tarde. Eu estava no Hospital da Aeronáutica fazendo visita. Foi fácil no início? Não, irmãos, eu nem sabia como é que era essa coisa de fazer visita. Mas eu falei: Jesus, vamos comigo. E a primeira pessoa que eu visitei era uma mulher que estava vindo do sul para amputar uma perna. E eu disse: a senhora crê em Jesus, a senhora vai voltar para o sul com a sua perna. Quando eu saí do quarto, eu falei: meu Deus, mas eu vou voltar para o sul com a perna. Eu falei assim: conclusão, irmãos, ela aceitou Jesus de verdade. Quando eu chegava no quarto dela, ela estava lá com um radinho de pilha. Naquela época era mais radinho que tinha, né? Programa evangélico. Ela estava com um radinho de pilha, ouvindo o programa da Universal. Como que ela voltou para o sul? Com a perna dela. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei assim: meu Deus, se eu fumando, Jesus me ouve, imagina quando eu parar de fumar. Aleluia, glória a Deus. Aí aquilo foi me dando força, irmãos, para eu prosseguir, para eu continuar. E ali eu já entrei na comissão de visitas e comecei a fazer parte da comissão de visitas. Entrei na comissão de intercessão e comecei a fazer parte da intercessão. Não perdi um círculo de oração, não perdi um culto de doutrina, não perdi uma escola dominical. Agora, cadê o vício do cigarro? Cadê a depressão? Cadê a síndrome do pânico? Cadê a tristeza? Cadê, irmãos? Aleluia, Deus é fiel. Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Ele disse para mim lá atrás: se você não orar, a porta não vai se abrir. Agora você vai dizer: se você orar, a porta vai se abrir. Se você orar, a porta vai se abrir, Cristina. A porta vai se abrir, Cristina. Seja qual for a porta vai se abrir, meu irmão. Se você orar, a porta vai se abrir. Aleluia, glória a Deus. Deus tem força para abrir aqui. Essa é a porta de trabalho, de concurso, porta da alegria. Aleluia. Você vai ver aquilo que para você é impossível, irmão. Quando um crente animado é um gigante adormecido, é um gigante espiritual adormecido. O crente desanimado, quando ele se anima, aí ele vai descobrir o gigante espiritual que havia dentro dele, que nem ele ou ela sabia. E Deus, eu já passei. Deus Santo e poderoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vai despertar gigantes espirituais aqui nessa noite. Lembra, só para terminar, lembra de Elias? Ele ia lá no Monte Carmelo chorando, fugir de Jezabel, ela quer me matar. Bom, ninguém vai matar ninguém aqui não. Pode ter ameaça de morte, não vai morrer.
Não vai morrer. Glória a Não, Deus. olha só, pastor João, estou ficando ousado igual o senhor. Espírito do pastor João, eu fui visitar, tem uns 15 dias isso, um rapaz com câncer, fazendo metástase já em outra, tirou quase todo o estômago, e agora está fazendo metástase numa área que ficou mal localizado o câncer, não podem operar. E quando nós chegamos lá, eu e uma outra irmã, ele estava assim, tão magro, você só via osso, muito amarelo, caído, assim, caído. Claro, né, irmã, a condição dele tinha que estar, né? Aí me falaram que ele é a esposa da igreja metodista luisiana. Aí falaram que ele era um crente fitness, tal, né? Saradão, sei o quê, que não estava muito preocupado com a fé, não, estava mais preocupado em o culto ao corpo, aquelas coisas todas. E quando eu cheguei lá, a irmã foi comigo, que já ela conhecia o casal, ela que me levou, ela ficou conversando com ele, assim e tal, caído mesmo, irmãos. E aí, mas deixa estar, que eu comecei a sentir a presença de Deus. É tão gostoso, né? Quando a gente começa a sentir a presença, já sabe logo que alguma coisa vai acontecer. Não é verdade? Quando você começa a sentir a presença de Deus, já sabe que alguma coisa vai acontecer. Irmão, a gente sempre olha para as nossas incipiências, para as nossas limitações. Eu vou orar por aquela pessoa. Imagina, se falasse assim para mim, Mantônio, você vai evangelizar um cônsul. Aí Deus, então vou botar você lá e você vai... É assim que Deus faz, Cristina. É assim que Ele faz, porque quem fala é Ele. Glória a Deus. Quem batiza é Ele. Quem convence do pecado, da verdade, da justiça, do juízo, é Ele. A obra é dele, Ele usa quem Ele quiser. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. É isso que eu estou sentindo a presença de Deus. A irmã está lá falando. Aí eu falei, só um minutinho. Eu falei para ela, só um minutinho. Aí me levantei, fui até ele, falei assim, eu estou sentindo fazer uma oração para você. Aí ele fez assim, tá. Só que, irmãos, quando eu olhei para ele, vocês vão falar, a irmã Tânia é maluca, que isso que eu vou falar aqui agora tem a ver com câncer? Nada. Mas foi o que Jesus me mostrou. Eu olhei para ele e falei assim, olha, você sabe de uma coisa, chama Bruno, até olhem por ele, Bruno. Falei assim, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que para Jesus te levar para Itaipava ou te levar para qualquer outro país do mundo é a mesma coisa, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, não é verdade? E quando a gente começa a fazer missões, que o Senhor leva para ali, aí você descobre mesmo que para Jesus isso é nada. Aí ele está assim, como que diz essa mulher maluca, né, que ela está falando isso? Aí eu falei assim, sabe por quê? Eu estou olhando para você e estou vendo assim, Estados Unidos. Irmãos, eu não sei se foi alguma promessa que ele recebeu lá atrás e está achando que ia morrer. Quando eu falei aquilo, o pastor João, ele fez assim, e começou a chorar. Ele deu um up, como a gente fala, quase que deu um pulo do sofá, que ele estava todo reclinado. Ele fez assim e começou a chorar. O semblante dele mudou. Eu falei, sabe o que eu não estou entendendo? Você não vai morrer. Jesus vai te curar. E o Senhor vai te levar para aquela nação. Ele chorava, a mulher dele chorava. Irmão, depois daquele dia, eu entrei em contato com ela todo dia. Ela falou, Antônio, ele não sentiu mais dor. Já fez uma sessão de quimio, não teve nenhuma sequela, não teve nenhum mal. Aleluia, glória a Deus. Irmão, agora, por que eu estou falando isso? Porque quando o crente está de pé, sai dele um gigante espiritual que nem ele sabe que ele tem. Aleluia, glória a Jesus. Que nem ele sabe. Mas Deus nos coloca em situações inusitadas para dizer, olha, você ficou de pé, você teve coragem, você avançou pela fé, você não está vendo nada, mas você avançou. Eu vou fazer maravilhas através da tua vida. É através da tua vida que eu vou fazer maravilhas. Estava lá Elias achando que ia morrer. O anjo não falou, Elias, não é nada disso, meu filho. Levanta, come, bebe, porque muito longa é a tua caminhada, tem muita coisa para você
Adeilton. O irmão Adeilton, irmão Adeilton, Jesus tem mais para ti. Jesus tem mais, Jesus vai te levar a outra nação. Jesus vai te levar aos Estados Unidos. Aleluia. E Jesus tem